Então você não precisa do WordPress, mas não, cara, você tem tudo aqui. Você consegue fazer o seu site de venda, o seu site de empresarial, o seu site de qualquer negócio. Olha só que interessante. Fala, Aspira, tudo bem com você? Vamos falar hoje sobre a geração de sites completos com a 10 Web. Se você não sabe o que essa IA é capaz de fazer, esse vídeo foi feito para você. Agora, se você já conhece essa IA, fica aí. Talvez você não sabe tudo o que eu vou falar para você hoje. Bora ver na prática como que ela funciona e o que pode nos proporcionar no quesito geração de site? Então, corre para minha tela. Esse é o site do 10 Web. Você pode acessar ela através do 10web.io e aí você cai nessa tela aqui. Nada mais é que uma geração de sites, ou seja, do seu negócio, do seu site específico. Se você for para vender alguma coisa, ou se você for para apresentar alguma empresa, essa IA gera para você sites. Então, a gente pode fazer uma geração de sites com alguns detalhes específicos com relação ao seu ramo, a sua área, a sua necessidade diária. Então aqui fala logo na interface principal do site, lance e expanda o seu negócio online com IA. E aí aqui ele fala, ele tem provavelmente uma parceria com o PageSpeed Booster, que é um site de hospedagem, para deixar mais otimizado possível. Aqui tem um botão para clicar em Gera seu site, mas antes disso, antes da gente entrar para a prática, vamos ver um pouquinho mais sobre o que ele nos proporciona na tela principal. Então ele fala sobre algumas ferramentas de que você precisa para o seu site. Então ele é um construtor de sites de IA, ele também faz sites relacionados a comércio eletrônico, ele tem uma hospedagem automatizada, ele impulsiona a velocidade da página, ela te deixa com maior velocidade do que as outras que são criadas por aí. Então ela te dá a possibilidade de criar um site com IA. Depois disso você consegue editar esse site que foi criado pela própria IA, você consegue adicionar páginas novas, você consegue recriar qualquer tipo de site de acordo com o que a IA é gerado. Então olha só os passos que ele disponibiliza para você. Você pega a URL do Instagram, por exemplo, ou do seu site que você gostou, coloca aqui a IA. O que ela vai fazer? Ela vai copiar o layout, os elementos de design e o conteúdo, e aí você vai conseguir personalizar ele de acordo com o que você quer. Você consegue adicionar mais páginas, ou seja, você consegue colocar também seus produtos, completar o seu site do jeito que você gostaria de que fosse. Ele é parceiro da Google na questão de hospedagem, né? Então ele tem confiança na questão do CEO do Google. Então ele tem um tempo de atividade de 99% e uma escalabilidade elástica. Ou seja, seus sites vão estar sempre funcionando, por mais que tenha um visitante ou 10 mil, ele vai aumentar e diminuir a elasticidade do poder de consumo da hospedagem que ele faz. Ele tem alguns backups em tempo real, faz a migração em um clique, ele tem a segurança de DOS, assim como os outros provedores têm também, e faz um gerenciamento de usuário e equipes também. Ele tem uma parceria com o PageSpeed Booster, você encontra também no WordPress, como plugin lá. Se você for procurar em algum site WordPress, se você colocar o plugin PageSpeed Booster, vai aparecer lá também. Cara, é muito bom esse plugin. Eu já testei e recomendo a todo mundo, viu? Você também tem a questão de suportes relacionado a 10 Web. Então ele te dá um suporte de chat por 24 horas, então se você tem dúvida em alguma coisa ou você está travado em alguma coisa, basta você acessar o suporte deles e eles vão te dar uma resposta cabível, ou que te ajude ou que te facilite. Tem um canal de Slack dedicado para isso também, então caso você queira entrar em contato com os desenvolvedores, com os engenheiros, com as pessoas que trabalham diretamente pela 10 Web, eles te disponibilizam um canal Slack somente para isso. Então chega de papo, bora gerar o nosso site com as sugestões da IA da 10 Web. Pô, eu fiz o cadastro aqui, fiz o login com o Google através da minha conta e aí eu caí nessa tela aqui. Então ela te pergunta, a IA, né, o site, ela te pergunta o que você gostaria de fazer. Então eu queria ou criar um novo website com inteligência artificial ou converter um website de um WordPress com inteligência artificial, ou migrar um WordPress website para o 10 Web, ou otimizar um site WordPress. Então é interessante que ele tem um vínculo direto com o WordPress. Então se você tem um site específico lá, você consegue meio que manipular aquele site do WordPress através daqui. Isso nos ajuda muito. Mas hoje a gente vai criar um website com IA
do zero. Então eu vou clicar aqui, Create a New Website with IA. Então na próxima etapa ele aparece aqui. Então a IA pede algumas questões para que a gente possa resolver, ou seja, responder para essa IA e ela entender do que se trata, que site é esse que se trata, para poder ele fazer esse site do zero. Então ele pergunta aqui, se eu gostaria de que fosse criado um site mais informacional, ou seja, informativo, questão de notícias, coisas assim, ou se você gostaria de que fosse um site como se fosse uma loja, ou seja, se você fosse para vender alguma coisa, ou fosse filiado de algum produto para que possa vender também no site. Então ele te dá essas duas opções. Eu vou colocar essa segunda aqui. Eu gostaria de vender alguma coisa dentro do site. Então eu vou clicar em Next. Então ele te dá algumas sugestões aqui. Então eu posso selecionar e-books, acessórios, coisas de esporte, vários tipos de coisas que você pode vender e ele te dá como sugestão aqui. Eu vou colocar como Computer Store. Então uma loja de computadores. Vou clicar em Next. E aí ele pede o nome e para descrever a minha loja, né, do que eu vou vender. Então, eu vou colocar como meu nome como AspiraPlay e eu vou descrever aqui. Eu vou colocar em inglês que eu acho que é melhor. Achei que a descrição ficou muito pequena. Então você pode melhorar isso com a inteligência artificial. Basta clicar ali, ele vai gerar mais algum descritivo, vamos dizer assim, e aí ele meio que completa o que você escreveu, mais ou menos. Vou clicar em Next. Então ele pede para adicionar 3 produtos na sua loja. Então eu vou colocar aqui um MacBook Air, sei lá, uma coisa assim. Categorias, não sei se precisa de categoria também. Então eu vou colocar aqui computers, iPhone 11, cell phones e mais um tem que ter aqui, sei lá, vamos colocar charger for iPhone, sei lá, não sei se é charger mesmo, mas vai ficar como um item para nossa loja. Um tipo de voz de conteúdo, então tipo se você quer um site mais formal ou informal, vamos dizer assim, eu vou colocar informal para a gente finalizar. Então ele pede alguns segundinhos para poder criar esse site através da 10 Web. Então vamos aguardar. Bom, então ele criou para mim um site do zero com 10 Web, criou para mim uma homepage, criou uma página de produto, preparou um layout, gerou um conteúdo do site, gerou as imagens também do site, fazendo o site de um jeito mais amigável e finalizado, ele fala aqui, parabéns, seu site está criado com inteligência artificial, então vamos visualizar e editar neste momento. Olha lá. Caramba, gostei, cara, já de princípio assim. Seja bem-vindo ao AspiraPlay, o seu único stop shop de todas as coisas techs. Cara, eu falei sobre notebook, falei sobre celular e isso aqui é um aparato, é um smartwatch praticamente. Parece com um smartwatch, eu acho que isso daqui foi criado através de uma inteligência artificial, essa imagem de fundo. Então não parece ser alguma coisa que bem física, vamos dizer assim. Parece ser um pouco mais voltado à imagem gerada por IA. Então ele tem já as duas categorias que eu coloquei aqui. Computador, cell phones. Interessante isso. Então ele tem a parte de sale. Então na parte de sale, olha só que interessante. Ele já meio que deixou a parte do e-book, que é a venda da semana, e algumas ofertas com relação ao iPhone 11 Pro Max. Olha só que legal, cara. E aí ele mostra para mim os 3 produtos que estão logo aqui embaixo. A gente consegue editar todos eles, tá? Se a gente clicar em Edit Your Website with 10 Web Builder, aqui no canto direito embaixo, você consegue já editar o site. Mas antes vamos navegar mais. Tem a parte de gift card, olha só que legal. Ele te deu uma opção de gift card também para poder vender pelo site. Fala sobre a missão da loja, né, do site. Algumas vantagens do site e logo embaixo, né, sobre contato, se você precisa de alguma ajuda. E
sobre as categorias também da loja, né? Então, você for entrar aqui em Shops, olha só que legal, ó. Cell phones, charger for iPhone, computers, iPhone Pro Max, charger, MacBook Air. Agora você imagina, cara, se isso aqui criou para você em questão de 2 minutos, demorou 2 minutos praticamente aqui. Imagina o que ele pode fazer com relação ao seu site, a velocidade, e deixar de um jeito tão bonito igual esse site aqui. Indo para a parte de edição aqui do website, se a gente for clicar aqui, ele vai abrir para mim praticamente. Tu conhece uma ferramenta dessa? Não? É o Elementor, cara. Praticamente o Elementor inteiro aqui para você. Olha só que interessante. Então você não precisa do WordPress, mas não, cara. Você tem tudo aqui. Você consegue fazer o seu site de venda, o seu site de empresarial, o seu site de qualquer negócio. Olha só que interessante. Logicamente, algumas funções, por exemplo, do Elementor, se eu clicar em globais aqui, ele pede já uma versão paga, né, do TenWeb. Então ele te habilita 7 dias grátis para o TenWeb Pro. E aí ele te habilita algumas funções a mais, você consegue editar algumas coisas mais específicas. Mas, cara, só de início, assim, eu já gostei muito. Então, entrando na parte do Builder aqui, olha só que interessante. Ele tem um monte de opção. O Main, o AI Builder, ele tem a questão do main, então ele pede para configurar algumas coisas, para adicionar a sua localização, adicionar mais produtos, editar o seu site, né? Adicionar um domínio customizado, se você gostaria, e configurar a sua forma de pagamento, para daí deixar o seu site prontinho para poder começar a vender. Tem a parte do AI Builder, que é as páginas que a inteligência artificial criou para você. Consegue adicionar páginas novas por aqui também. A parte do e-commerce, você tem várias opções aqui dentro do e-commerce, que é a parte de produtos, de clientes. Temos a parte também de analytics, que entra na versão paga do 10Web. Tem a parte de marketing, a parte de pagamentos. Temos a parte também de taxas e de navegação também. Muito interessante. E a parte do Website Booster, libera a velocidade para você na questão de deixar o seu site mais limpo, mais rápido. Você consegue adicionar alguns plugins específicos, igual o WordPress. Tem alguns temas do WordPress em específico, você consegue adicionar aqui também. Consegue criar alguns backups e temos também a parte de White Label. Eu achei muito mais completo do que outras IAs que geram sites por aí. Muito mais, inclusive, do vídeo que eu falei sobre o Durable AI. Se você não viu esse vídeo, eu vou colocar como cardzinho logo aqui em cima, e aí você pode ver também, talvez fazer um comparativo com esse 10Web. E provavelmente você vai mais gostar desse 10Web do que do Durable AI. Espero que tenham gostado. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. E se você gosta desse conteúdo que eu trago para você aqui, não esquece de se inscrever e ativar a sineta para mais vídeos como esse. Se você fizer isso, eu vou entender que o meu conteúdo está sendo massa e de grande valia para você. Beleza? Muito obrigado para quem ficou até aqui e até mais, Aspira!